Ó, meninos, o pescoço do Bob funciona, mas tem certas coisas na República que não estão funcionando. Ê, link bom, hein? Gostou do link? Adorei. Olha aqui. É muito impressionante, né? Ontem, nós ficamos sabendo, né, que os militares, o Ministério da Defesa, eu já escrevi hoje a respeito, e os comandantes militares assinaram uma dura nota, né? Eles estão indignados, Bob Furui, estão bravos, porque o Omar Aziz, presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, teria feito um discurso ofensivo às Forças Armadas. Olha aqui, vocês que nos acompanham aqui, eu vou ler aqui um trecho do que disse o Omar Aziz, que eu considero um elogio às Forças Armadas. Que, ô Bob, se alguém disser assim, tem jornalista picareta no Brasil, o que eu vou dizer? Claro que tem. Sim. Nossa, tá cheio. Aliás, toda a profissão, né? Acho que... Né? Açougueiro, caminhoneiro, tá cheio. Padre, pastor. Então, quando você aponta um padre, um pastor, um caminhoneiro, um açougueiro, um jornalista, que são picaretas, toda a categoria, ou as respectivas categorias, devem se alvoroçar e falar, onde já se viu? Bom, a gente não faz isso até porque a gente não tem tanque, né? O Vai Bene, se eu quiser me revoltar, revolta dos jornalistas, eu não tenho tanque, o que eu vou fazer? Nada. Não tenho metranca, não tenho fuzil. O Omar Aziz disse, porque ele perguntou lá para aquele picareta, ou não, aquele depoente, né, o Roberto Dias, que estava depondo, e ele disse que ele tinha sido sargento da aeronáutica. E o sargento da aeronáutica ouviu o seguinte, ex-sargento, né, do Omar Aziz. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? As Forças Armadas, os bons das Forças Armadas, devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Nossa! Mas eu imediatamente, se fosse das Forças Armadas, falaria, é verdade, eu sou um dos bons das Forças Armadas e estou indignado. A menos que as pessoas se identifiquem com os maus das Forças Armadas. Porque fazia muito tempo, muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatruas dentro do governo. E não é verdade? Porque, afinal de contas, as Forças Armadas estavam afastadas do governo. Aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção. É o que está falando da ditadura. Porque o Figueiredo morreu pobre, o Geisel morreu pobre. Eu estava naquele momento do outro lado, quer dizer, era oposição. Uma coisa de que a gente não acusava era de corrupção. É um elogio às Forças Armadas. Defende as instituições. Não o contrário. Vocês estão zangados por quê? Porque um senador apontou um excesso de militares, e aí lá adiante ele diz, mas agora a Força Aérea Brasileira, que era o caso do rapaz ali, Coronel Guerra, que é o Coronel Glácio Otaviano Guerra, Coronel Elcio, que é o Coronel Elcio Franco, General Eduardo Pazuello, e haja envolvimento de militares. Vocês estão reclamando do quê? Vocês só estão reclamando porque tem armas? Um militar da ativa de vocês, General Eduardo Pazuello, entrou no Ministério da Saúde com 14.962 cadáveres por Covid. Saiu, havia 295.425. Entre os dois extremos, tem a história da compra, a novela da compra da Pfizer. Tem a história da compra da Covaxin e todos os seus sortilégios. Tem a história dessa impressionante história da tentativa de compra de vacina de quem não tinha vacina para vender, da AstraZeneca. Conseguiram fazer contrato de compra da vacina Sputnik V. Sputnik 5, né? Não, V, né? V. Sputnik V. Sputnik V a preço mais alto do que o consórcio dos governadores do Nordeste. Tudo na gestão do Pazuello.
general da ativa, que continua no governo como general da ativa, que nomeado ministro da Saúde botou 9 militares no Ministério da Saúde. Quando se criticam os maus, o que há de errado? Oh, não, mas aí me tira uma nota, aí vem aquela nota pesada, que tal, e ele diz assim, e eu gostei desse trecho, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições. Não aceitar quer dizer o quê? Vai à justiça? É isso? Aliás, propósito, senhores fardados. Minha mulher, me traga um relógio aqui, que sem relógio eu me sinto meio nu. Assim, nas câmeras. Né? Me diga uma coisa. Se vocês fossem processar o senador Aziz, né? Primeiro que não daria, né, para a instituição processar. Mas digamos, se vocês fossem pessoalmente, um de vocês pessoalmente processar o Aziz, qual seria a acusação? Tá aqui, peguei vocês. Qual é a acusação? Fosse um processo, porque vocês não estão falando de processo, então. Vocês estão falando de intervenção. Qual seria a acusação? O senador Aziz disse que há pessoas que não são boas nas Forças Armadas, não distinguiu reserva de ativa, de qualquer modo, porque, enfim, o Pazuello, por exemplo, é da ativa. Qual seria a acusação? Então, as Forças Armadas não aceitarão ataque leviano às instituições. Nós vamos falar de ataque leviano às instituições daqui a pouco. Já, já. Que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro, que é as Forças Armadas. Então, vocês o quê? Vocês não aceitarão? Isso quer dizer que vocês dariam um golpe contra o senador Omar Aziz? Estaria ele a ameaçar as instituições? Vocês dariam um golpe no país contra aquilo que falou Omar Aziz, porque ele estaria ameaçando as instituições? Nem sentido faz. Venham cá, quando vocês pensam em 530 mil mortos, vocês não se sentem assim com a honra ofendida? Isso não ofende a honra de vocês? Isso vocês acham normal? Isso lhes parece razoável? Aí não baixa assim aquele espírito, não podemos fazer isso, temos de tomar uma providência? Sabe o que vocês me lembram? Muitos anos depois, a reação das Forças Armadas ao discurso do Márcio Moreira Alves, então deputado, em 68. Houve a invasão da Universidade de Brasília, estou escrevendo sobre isso na minha coluna da Folha amanhã. Houve a invasão da Universidade de Brasília pela Polícia Militar, com incrível truculência. Com incrível truculência. E ele fez 2 discursos. Um no dia 2 de setembro, outro no dia 3 de setembro de 68. Nesse do dia 3 de setembro, ele propôs, em razão da truculência havida contra os estudantes, teve senador da Arena entrando de carro para resgatar filho lá dentro, as pessoas com arma na cabeça, uma coisa, né, que essa gente gosta. Aí o Márcio Moreira Alves propôs que as mães e os pais fizessem seus filhos boicotar o desfile do 7 de setembro. Mas o trecho, Bob Furuia, que deixou os militares furiosos, e aí eles pediram a cassação do mandato do Márcio Moreira Alves para a Câmara. A Câmara não deu, e aí isso teria sido um dos pretextos do AI-5. Mentira, mentira. Queriam decretar o AI-5 porque queriam uma ditadura reganhada mesmo. Né? Gente truculenta não precisa de motivo, gente truculenta precisa de pretexto. Aí o Márcio Moreira Alves disse o seguinte: esse boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa àqueles que vilipendiam a nação.
recusar-se a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se accompliciam. É falar, não! Estão querendo proibir dançar com os cadetes! Isso não! Queremos a cassação. E isso motivou, no AI-5, né, a fala do Jarbas Passarinho, que ao endossar o AI-5, então disse as favas com os escrúpulos, senhor presidente. E aí é engraçado essa história das favas com os escrúpulos, porque isso foi, o Bob Furui, eu estou achando uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês. Isso foi mudado no texto oficial. Na ata saiu as favas com os escrúpulos. Né? Ele disse, ignoro os escrúpulos de consciência. As favas pareciam uma coisa muito feia. Agora, ignorar escrúpulo pode. Então vocês me lembram aqueles que usaram o pretexto do discurso do deputado Márcio Moreira Alves para fechar o regime, para dar o golpe dentro do golpe. E aí então vem, não, estão nos ofendendo. Não, o Omar Aziz não está ofendendo ninguém. O Omar Aziz está atacando os maus militares. Não há maus militares. Vocês acham mesmo que vocês vão ficar livres dessa herança que o Bolsonaro lhes prepara? Não vão. Não vão, porque vocês permitiram que o militar da ativa permanecesse 10 meses à frente do Ministério da Saúde, quando todos esses absurdos, essas aberrações aconteceram. Com um salto de 14.962 mortes para 295.425, em meio ao negacionismo explícito, ao incentivo ao uso da cloroquina, ao desrespeito ao uso de máscara, ele próprio, aliás, desfilando sem máscara num shopping de Manaus. Participando, diga-se de passagem, com uma semana de ministério, ainda interino, de um ato golpista. O que é que vocês querem? Eu vou dizer de novo, dar golpe é fácil. Porque vocês têm armas e a gente não tem. Falar que vai dar golpe é fácil. Difícil é sustentar. Vocês acham mesmo que é sustentável um golpe no país? Seria o caminho mais curto para a cadeia. Mas, obviamente, eu não defendo isso, mesmo sabendo que vocês darão com os burros na água, porque eu sei que muita gente vai sofrer. E eu, movido pelo senso de honra e de decência, quando vejo brasileiros sofrendo, sinto a minha nacionalidade ofendida. E olhem que eu não tenho o dever constitucional de proteger o território brasileiro e seu povo. Vocês têm. Com isso, alimentam a sanha golpista de um acelerado que hoje não vê mais limites, premido pelas pesquisas que são as piores possíveis, está perdendo completamente o eixo, está destrambelhando de vez. Vocês não o quiseram no exército. Vocês o fizeram sair do exército. Vocês militares. Por que vocês querem impô-lo agora à nação? Foi eleito e está governando, tomou posse e a população manifesta o interesse de tirá-lo. Seja pelo impeachment, que é uma via legal, como se depois já 2 presidentes pelo impeachment, seja pela via eleitoral, igualmente legal. Vocês não foram ofendidos.
E aí os militares de pijama do clube militar soltaram uma nota, um troço violento, agressivo, mal criado. O clube militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do circo parlamentar de indecência. Desculpa, indecentes são vocês com esse discurso. Indecente é esse discurso. Generalização uma ova. Onde é que está a generalização? Vocês querem mudar a língua portuguesa com canhões, que aliás, os da reserva Tony não tem. Onde está a generalização? Quando você fala dos maus das Forças Armadas, onde está a generalização? Ao contrário. Ao contrário. Aliás, o senador livrou, de certo modo, a barra moral de 2 ditadores. Que disse ladrões não eram. Né? Não, não será assim. Não será assim. É conhecida a fábula do lobo e do cordeiro. O cordeiro está bebendo correnteza abaixo. O lobo o acusa de estar sujando a água que ele lobo bebe. O cordeiro diz, não pode ser. A correnteza, né, leva a água revolvida para baixo, nunca para cima. Não estou sujando a sua água. Aí o lobo diz, mas você me ofendeu no passado. E come o cordeiro. Que é o chamado argumento da força contra a força do argumento. Agora, vocês até podem querer ser os lobos desta fábula, mas nós não somos os cordeiros. Não será assim. Vocês atravessaram a rua para participar do poder, para ser sócios do poder, e não deveriam tê-lo feito. E agora arcam com as consequências.